As crianças podem sair na bênção do Senhor. Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos. Que o Espírito de Deus continue aí inundando seu coração. Que a alegria do Espírito nunca te deixe. Por isso, nunca deixe o Espírito. Sempre busque. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta vai abrir. Isso é uma promessa de um Deus que não pode mentir. O próprio Senhor Jesus, Ele trouxe esse princípio a nós em Lucas capítulo 11. Quando Ele vai ensinar os discípulos sobre como orar e tocar o coração do Pai. Então, se você pega em Lucas capítulo 11, você vai ver logo no primeiro versículo, ele falando, os discípulos falando sobre oração, que não sabem orar. E então ele começa sobre a oração do Pai Nosso, e você vai aí, nesse caminhar, você vai achar lá pelo versículo 7, 8, em diante aí, quem pede, recebe, quem busca. Então você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz para a sua vida. É um exercício que eu faço, geralmente em casa, olhando no espelho. Ou então quando eu não estou olhando no espelho, antes de ler a palavra, eu sento e quando eu pego a palavra para ler, eu repito para mim mesmo em alto e bom som: eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. Eu posso, tudo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu recebo tudo que a palavra de Deus diz para me dar. E então eu abro, no nome de Jesus. É a oração que eu faço geralmente antes de eu abrir as Escrituras. E crer que Deus vai falar comigo. Como eu já tenho dito esses anos todos aqui, esse livro é o único livro em que a gente abre e lê e o autor está presente. O único livro que tem o poder transformador. Um poder de cura. Não existe nenhum outro na face da terra, a não ser a palavra do nosso Deus. Amém? Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Tem nas mãos. Mas se não abre, não lê e não crê, não acontece na sua vida. Então peça. Bata na porta. Creia. Eu queria agradecer primeiramente a Deus esses 3 anos que eu passei nessa igreja. Foi muito bom. Eu aprendi muito, 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 muito. Tive o privilégio de poder ensinar e tive o privilégio grande de poder aprender com muitas pessoas, muitas. Não posso citar aqui todas, porque talvez eu esqueça de algumas, mas cada conversa, cada sentada para dialogar, para discutir, para orar, para chorar, para sorrir, para disciplinar, para restaurar, foi um aprendizado para a minha vida. Cada momento nesse lugar, eu procurei pontuar tudo aquilo que Deus queria falar comigo. E não tudo aquilo que deu errado, mas tudo aquilo que deu certo para a glória de Deus. Aqui eu pude aprender, mais uma vez, que quando nós decidimos na nossa casa, e pontuamos isso dentro de casa, que a nossa casa deve ser uma casa de gratidão e não de murmuração. Milagres acontecem. Esses 3 anos eu vivi debaixo de milagres. Muitos dos quais, se eu contar para os irmãos, nem vão acreditar. Porque milagre a gente não explica, a gente testemunha. O justo viverá por fé. Não é pelo que ele entende, é pela fé. Fé, a gente crê nas coisas que ainda se esperam, na convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. E é esse tipo de fé em obediência, que quando nós exercitamos em Deus, nós experimentamos muitas coisas das quais nunca conseguiremos explicar para as outras pessoas, mas temos a certeza e a convicção de que aconteceu com a gente e isso bastou. Isso é testemunhar. Peça a Deus para andar de fé em fé, para andar, porque o justo viverá de fé em fé. Isso é Romanos capítulo 1, versículo 17, o finalzinho do versículo. O justo viverá de fé em fé, fé em fé. Ou seja, termina um ciclo, começa o outro. Termina um ciclo e começa o outro. E termina com fé e começa com fé. E termina com fé. E começa com fé e termina com fé. O justo viverá de fé em fé.
Mas quando o justo resolve viver na força do seu braço, ou contemplar as tempestades que estão ao seu redor, certamente afundará. Isso é bíblico. Estou citando alguns textos aí, você já percebeu e já está identificando algumas mensagens que a palavra diz. Do homem, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a força do braço. Ele será como um arbusto solitário no deserto, que a bênção virá e ele não verá. Isso é Jeremias 17:6, 17:5. Mas no 7, fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como uma árvore plantada nos ribeiros, perto dos ribeiros de água, cujas suas raízes escolhe para onde estende para as águas. Para onde você tem estendido as suas raízes em tempo de crise? Faz toda a diferença. Estende para as águas. Da onde vêm as águas? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o crer não basta confessar. O crer, nós estudamos aqui esses anos, que o crer é mais do que só confessar que crê, é obedecer. A fé está relacionada diretamente à obediência a Deus. No Antigo Testamento, a palavra fé, ela é traduzida ora por fé, ora por obediência. E também nós estudamos aqui, isso é a última aula, entendeu? A última aula aos meus alunos. Nós estamos repassando um resumo aqui. Então, diante das crises, clame ao único que pode todas as coisas. Ele sempre nos ouviu. Ele sempre atendeu. Ele sempre estará conosco. Embora Ele nunca nos dará todas as respostas, porque sempre foi assim na palavra. Ele sempre tem todas as promessas e leis em que o seu povo deve andar. Eu não tenho todas as respostas para vocês, da palavra de Deus. Eu não tenho, e não sei como explicar, porque nem todos são curados quando a gente ora. Não tem como explicar. Eu não sei o porquê que Jesus, quando ele estava no tanque de Betesda, e o texto anunciou antes, pré-anunciou que havia ali uma multidão de enfermos. Mas naquele dia ele resolveu curar só aquele que ele dialogou com ele olho no olho. E o texto diz que ele sai dali. E a multidão de enfermos continua. Eu não sei por que Jesus, a Bíblia não narra que ele encontrou com aquele aleijado que tinha 40 anos de aleijado na porta do templo Formosa, segundo Atos capítulo 4, no versículo 22. Mas com certeza Jesus passou por ele, ali era o caminho de Jesus passar, tanto que os discípulos passaram por essa porta. E na época de Pedro e João foram usados para curar. Não sei, são especulações, mas uma coisa eu sei: nós precisamos deixar de especular o que a gente não sabe e obedecer o que já está escrito, que é o suficiente para nós. Amém? O que está escrito já é o suficiente. Se Deus não me responder mais nada hoje com respeito às minhas perguntas e às minhas dúvidas, a palavra já está escrita para me garantir que eu sou um pecador, que necessito da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E quando eu confesso e entendo isso, quando o Espírito de Deus revela isso a mim, eu mudo de direção. Isso é conversão. Eu me arrependo dos meus pecados e não pratico mais aquilo que eu praticava. Eu deixo essas coisas dia após dia. Naquele dia eu entendi, eu estou morrendo. Porque aquele que quer seguir a Jesus, a palavra do Senhor diz: tome a sua cruz e segue-me. É caminho de morte, não é caminho de vida. A vida em abundância é quando o nosso Senhor Jesus voltar, mas enquanto nós estivermos aqui, é um caminho de perda. Aquele que quer ganhar comigo aqui vai perder. Aquele que quer ganhar comigo aqui vai ter que aprender a dar a outra face, vai ter que aprender a perdoar 70 vezes 7. Deus não está nem aí porque você acha, irmão.
Ele deixou escrito, e ele está aí porque ele deixou escrito. E o que ele deixou escrito, que nós temos que aprender a perdoar 70 vezes 7. É impossível, pastor? Sim, é impossível para quem não morreu. Mas para quem está morrendo no Senhor Jesus, é totalmente possível. Porque ele está morrendo para si mesmo, e ele está buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus, que pode todas as coisas. Enquanto nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos ficar cantando bonito aqui, chorando, senta e levanta, louvor maravilhoso, mas aí não olha na cara um no outro do irmão, dentro da igreja. Precisa nascer de novo. O verdadeiro evangelho não é esse que tem sido pregado por aí. Inclusive aqui nessa igreja, algumas pessoas que não se perdoam, e não andam. Vocês acharam que eu ia deixar o último sermão e não ia falar nada? É ruim. Porque Deus vai cobrar de mim. Ezequiel 3 ou Ezequiel 33. Você pode conferir lá. Quando Deus manda o atalaia, se ele não avisar os erros que tem naquela congregação, naquela cidade, se ele não tocar a trombeta, quando aquele povo morrer, Deus vai requerer o sangue de cada um deles. Irmãos, uma coisa eu tenho paz. Eu estou saindo dessa igreja com as minhas mãos lavadas no sangue remido de Jesus Cristo. Eu não tenho sangue de ninguém na minha mão aqui dessa igreja. Ninguém. Porque toda vez que eu subi nesse púlpito, eu procurei falar aquilo que Deus colocou no meu coração e identificou aquilo que estava errado na congregação e aquilo que a igreja precisa consertar, voltar. A disciplina nada mais é do que recalcular a rota do GPS quando você perde lá em São Paulo, eu pelo menos, vocês já estão acostumados, e ele diz assim, recalculando rota, ou seja, você errou, pecador. Então tem que voltar para a rota certa para chegar ao destino. A nossa rota certa para chegar ao destino passa pelo perdão 70 vezes 7. Passa pela cruz. É o sermão da montanha do Senhor que fala sobre a gente perdoar, sobre a gente andar a segunda milha, dar a túnica, sobre a gente orar, sobre a gente jejuar. Mateus capítulo 6, abaixo da oração do Pai Nosso, tem também sobre jejum. Aliás, gente que preocupa com jejum e reclama, é só quem não jejua mesmo, porque quem jejua não reclama e nem discute, faz. Nós precisamos aprender a obedecer às Escrituras e parar de ficar questionando. Porque o que eu acho e o que você acha, no dia que o Senhor Jesus voltar, não vai resolver de nada. Mas Mateus 7, 21 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor naquele dia, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é perdoar 70 vezes 7. Para de rezar o Pai Nosso e começa a orar a Ele de fato e de verdade. Porque as pessoas que não perdoam estão rezando. Rezar é repetir, repetições, e repetir, e repetir. Orar é falar com, é interagir. Como eu posso orar a oração do Pai Nosso, se na parte que fala, perdoe os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu não passo olhando um para o outro, eu não cumprimento um para o outro. Nós precisamos mudar, amados. Pastor, mas como eu vou conseguir isso? Gente, só tem um caminho da gente conseguir isso. E Paulo foi explícito a ele. O caminho da vontade de Deus. Se olhar o contexto de Efésios capítulo 5, você vai ver lá que ele começa no primeiro versículo assim, sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. É a carta que mais fala sobre o poder transformador de Deus, que Deus derramou sobre o seu Filho, e ele usa no grego 4 expressões para a palavra poder, 4 poderes diferentes, que o nosso pobre português traduz por poder. E ele fala que todos esses poderes, ele não só exerceu em Cristo Jesus e através dele, mas ele, se fazendo o cabeça da igreja, ele deu esse poder à sua igreja. O poder sobrenatural de Deus está sobre vocês, dos quais existem, eles acontecem, mas o diabo não quer que você acredita, para você não usar. Porque a autoridade pode ser dada, mas ela só aparece quando a pessoa define ou resolve exercer aquela autoridade. Se ela não resolve exercer aquela autoridade, não acontece nada. Os militares sabem disso aqui. Se um comandante que tem autoridade não der a ordem, o quartel vira um negócio abençoado. É igual a igreja.
Mas a partir do momento que há uma ordem dada à autoridade daquele que tem patente acima de todos, os outros têm que obedecer. Isso na vida espiritual também acontece. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, 17 e seguintes, lá pelo versículo 19. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos crescer, amados. E Paulo falando em Efésios, para a gente imitar isso de Deus, ser imitadores de Deus. Ele fala depois um bloco de pensamento daquilo que a gente não deve fazer. E aí ele cita todas as obras carnais que o mundo já conhece e nós bem conhecemos, porque nós, como filhos da desobediência, outrora nós andávamos neles. Do qual o príncipe, um espírito de rebeldia, atua nos filhos da desobediência. Isso é Efésios capítulo 2, no versículo 2. E ele fala, não anda como eles. Muito pelo contrário, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. Isso é Efésios 5, 14. E Cristo te iluminará. Cristo só ilumina quando a gente decide despertar e sair do meio dos mortos. Não ter prática que os mortos têm. Não dormir com eles. E nem aceitar as coisas que eles fazem. Não passar a mão sobre a cabeça. Efésios capítulo 5. Logo depois do versículo 4 aí, até o versículo 13. Onde ele fala, depois pelo que diz, desperta tu que dormes. Aprenda a remir o tempo. Para compreender qual é a vontade do Pai. Por isso eu estou te falando tudo isso para você entender qual é a vontade do Pai, porque é essa que vai valer em Mateus 7, 21, no dia que nós estivermos diante do Senhor. Não é o que o pastor prega, não é o que a gente estuda, não é, é o que Deus falou. Como diz João Calvino, na sua confissão de fé, ele fala que nós temos nesses últimos dias desesperadamente de abandonar os livros e voltar para as sagradas escrituras, tão somente elas. Foi ele que afirmou isso. E a gente diz que é calvinista. Nós precisamos, amados. E as Sagradas Escrituras nos diz que só há um caminho para a gente conseguir perdoar 70 vezes 7. É despertar dentre os mortos, sair fora dessa turma. E é proceder cada dia mais, é progressivamente. Não se embriagar com vinho no quadro de solução, mas enchei-vos do Espírito. Já estudei esse contexto com vocês, de Efésios 5, 17, aí, 16, 17, 18. Esse é o 18 e o 19. E aquela cidade era uma cidade, culturalmente, todo mundo tinha vinho, todo mundo plantava, todo mundo comercializava. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer para aquela igreja é: não faça o que todo mundo faz, o que é cultura dessa cidade. Vocês têm uma cultura dos céus. E a cultura dos céus é se embriagar do Espírito. Na mesma intensidade que o mundo se embriaga das coisas do mundo, nós precisamos tomar uma atitude e se embriagar do Espírito. Ô, gente, isso é para quem é nascido de novo. Não é para todo mundo que está aqui nessa noite, não. Porque nem todo mundo que está aqui nessa noite é nascido de novo. Porque quem é nascido de novo muda de vida, muda de atitude. Ele transforma. Aonde ele chega, faz diferença. Ele está constantemente cuidado e preparado com a armadura de Deus. E uma das coisas da armadura de Deus é calçar os pés com a preparação do Evangelho. E aonde ele toca os pés, o Evangelho vai. Aonde ele toca os pés, tem que ter uma boa notícia, e não murmuração, e não reclamação. Mas aonde o pé dele toca, ali tem que haver luz, tem que haver sal, ali tem que haver uma palavra de paz. Então, pelo jeito que a gente tem visto alguns irmãos, não tem calçado o sapato da preparação dos evangelhos. E é por isso que tem perdido tanto contra os principados e potestades, que nós estamos lutando contra eles, você acreditando ou não. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. É pela fé, mas se não transbordar do Espírito, não vai, gente. Nós só vamos conseguir perdoar porque o Espírito de Deus mortifica a nossa carne. Mas para ele mortificar a nossa carne, a Bíblia não diz que tem que só crer e o Espírito Santo faz o resto.
A Bíblia diz que quando a gente é convencido pelo Espírito, que nós somos salvos pela graça do Senhor mediante a fé, o Espírito Santo de Deus inclina a nossa carne, a nossa vida para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. Romanos capítulo 8. Mas Ele inclina à medida que nós aramos o coração duro da nossa terra. Ou a palavra do semeador, ela mudou? A parábola do semeador mudou? O semeador saiu a semear. E a semente cai na beirada do caminho, vindo a ave dos céus come. A semente cai na rocha, ela até nasce, cresce, mas vindo o sol, ela murcha e seca. Mas a semente que cai no terreno, até fértil. Mas no meio desse terreno fértil há uma outra coisa que nós plantamos nele, que são os espinhos. E ele cresceu junto com a boa semente. E esses espinhos sufocaram essa árvore que até deu fruto, mas não estava maduro ainda. Portanto, ela morreu. Mas a semente que cai num terreno fértil, em que não há espinheiro, essa frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. E se você olhar a explicação do Senhor Jesus, diz que a primeira semente é o diabo roubando. E se o semeador está semeando, é o que eu faço aqui nessa noite na sua vida. E você não traz essa palavra, estou sendo semeado na sua mente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O diabo vem e rouba. Rouba quando, pastor? Quando eu olho para o lado, quando eu mexo no Facebook, quando eu mexo no Instagram, enquanto a palavra de Deus está sendo proferida. Rouba quando, pastor? Quando eu saio do culto, em vez de sair meditando naquilo que Deus falou para a minha vida e a direção, eu começo a falar de futebol lá fora, de Netflix, de WhatsApp, e começo a contar piada. A palavra ainda nem desceu para o coração. Ainda nem foi iluminado, como Paulo ora em Efésios no capítulo 1, lá pelo versículo 15, mas essa que eu estou citando a você deve estar entre o 16 e o 17, que ele fala assim: eu oro por vós para que Deus vos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação, iluminados, para que Deus, iluminados os olhos do vosso coração. Ô irmãos, eu não sei o que é isso não. Iluminados os olhos do vosso coração, mas eu quero te dizer uma coisa. Existe um olho que você não está vendo, que ele precisa enxergar, ele está cego. E esse olho habita no seu coração. Se a palavra não chegar ao coração, esse olho nunca vai perceber. Paulo é que ora assim, e Deus deixou inspirado nas Escrituras. Para que Deus ilumine os olhos do vosso coração, porque só daí para frente, é que ele fala assim, para que vocês compreendam a grandeza do vosso chamado, a esperança do vosso chamado, a grandeza da vossa herança, da glória em Cristo Jesus. E o poder de Deus destinado, é quando ele cita as 4 palavras para poder, em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, do qual ele ressuscitou o Cristo dos mortos, e o fazendo cabeça, deu esse poder à igreja, do qual ele cita em Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É tudo que o diabo não... Tudo que ele quer que você não acredite. Porque esse poder só opera na medida do Senhor e não na minha medida. Não é na medida de batista, na medida de presbiteriano, na medida de assembleiano, é na medida do Senhor. É não vos embriagar com vinho no qual de dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais nós transbordarmos, preparar o terreno, porque é o Espírito Santo que enche. Na tradução NAA, que é essa tradução que tem esse versículo aqui na minha camisa hoje à noite, para você não pecar, e olhar ali, tem pena de mim, e na nossa tradução aí, tem misericórdia. Essa tradução é da NAA, Nova Almeida Atualizada. Abre aqui para mim, Leandro, por favor. Então nela, ela tem uma tradução melhor sobre Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, e ela diz: não se embriagueis com vinhos, mas deixe o Espírito vos encher.
Deixe o Espírito vos encher. É o Espírito que enche, mas ele fala que é a gente que deixa. Quando é que a gente deixa? Quando a gente abre mão das coisas desse mundo. E quando a gente busca ansiosamente obedecer o que Paulo falou. Falando entre vós com salmos, cantando hinos e cânticos espirituais. É assim que a gente prepara o terreno para que o Espírito de Deus transborde. E só assim. Os espinhos lá da parábola, Jesus explicando fala que aqueles espinhos são as paixões dessa vida, a riqueza dessa vida, o dinheiro, e que crescendo, contrapõe aquilo que a palavra de Deus diz, e sufoca. Você até deu fruto, irmão, mas ele não amadureceu ainda não, sufocou, mata. As riquezas dessa vida, quando a gente cultua essas coisas ao mesmo tempo, planta no coração as duas coisas, porque não tem nada a ver. Jesus diz que é um perigo mortal para os nossos frutos e para a nossa vida espiritual, porque se os espinhos crescerem rapidamente, vai sufocar o que Deus tem plantado no seu coração. E quantos anos que eu tenho? Vou fazer 23 anos de ministério como pastor de igreja. Mas desde os 19 que eu sou convertido, mas eu nasci dentro da igreja. Então tem 48 anos que eu vejo pessoas que iam bem, começaram até bem na igreja, no ministério, converteram, mas que por causa do dinheiro, por causa das paixões, por causa das coisas da vida, várias, de boteco, a time de futebol, a Netflix, a todas as coisas mais, amou mais essas coisas do que ser cheio da palavra de Deus. Pois gasta mais tempo e mais hora dedicando a essas coisas, e mais tempo na calculadora do que mais tempo na Bíblia, mais tempo no WhatsApp do que mais tempo na Bíblia, mais tempo no controle do que mais tempo na Bíblia. E aí eu te digo, irmão, como você vai se encher do Espírito ao ponto dele poder inclinar o seu coração para as coisas do Espírito? Eu volto a te dizer, é imprescindível você escutar isso. Você só vai perdoar 70 vezes 7 se você transbordar do Espírito. E você só vai transbordar do Espírito se você mudar a conduta de vida na sua casa. A oração do quarto, que já não existe mais em muitas casas. Não, pastor, como você fala que eu não oro? Eu não venho na reunião de oração, mas eu oro sem cessar, como a Bíblia fala, orando em todo o tempo. Ô irmão, você vai me perdoar, quem ora em todo o tempo não fala palavrão não. Quem ora em todo o tempo não fica de mal um do outro não. Quem ora todo o tempo, ele não separa, não machuca a mulher, não bate na mulher, não trai ambas as partes. Quem ora em todo o tempo, porque o hábito de conversar com Deus muda o nosso hábito de falar e de andar. Então se você fala o todo o tempo com Deus e anda o todo o tempo com Deus, porque orar é falar com, é andar nele. Se você consegue andar na presença do Senhor, você é completo, irmão. Anda na minha presença e ser cheio. Gênesis 17, 1. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser cheio. Quem anda na presença do Senhor, ele muda de conduta. Você vai me perdoar. Porque nós precisamos mudar de conduta. Em nome de Jesus. Gente, Deus quer usar essa igreja com poder nessa ilha. Não é só ser igreja, não é alguns mudarem de igreja, mudar de religião, ser batizado aqui na frente. É mudança de conduta, é começar a ser generoso, é começar a pedir perdão, é perdoar. É fazer o que a Bíblia manda e devolver o que é de Deus, os dízimos e as ofertas. E ainda tem coragem de cantar aqui na frente. Existe um juiz que é maior do que o Moro. E um dia nós vamos estar diante dele. E os seus frutos vai te entregar qual árvore que você é. Porque foi Jesus quem disse isso. Não foi o arminiano, não. Pelos frutos se conhece uma árvore. A árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Nós precisamos mudar de conduta.
Nós precisamos de um novo caminho. E só há um caminho: aumentar a oração, a prática da leitura e meditação das Escrituras de dia e de noite. Talvez alguns até escandalizaram. O pastor no último dia podia estar pregando de terno, pregou de camisa. Minha camisa com versículo fala mais do que um terno sem versículo. A palavra de Deus no Antigo Testamento fala que nós tínhamos que ter essa prática de levantar com versículos e falar com os nossos filhos com versículos o tempo inteiro, e na hora do almoço versículo de novo, falar da palavra de Deus, e depois falar de novo ao deitar, e escrever nos umbrais da casa, e cravar nas palmas da mão. Nós vamos voltar às Escrituras, amados, e parar de ficar amarrando gato na porta da igreja. Nós vamos voltar às Escrituras. Com todo respeito a todos aqui que gostam, é muito bom ver um pastor bem alinhado, de terno. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o calor que eu estou tendo aqui. Por que você não põe terno? Também vem, pra você ver. Fica o tempo todo aí de terno enquanto eu estou pregando. Aí você vai ver como é que é. A gente precisa aprender a fazer a leitura do tempo e do modo. Nós temos perdido muitas pessoas do nosso lado por causa dos gatos que a gente fica amarrando na porta da igreja. Vou te contar esse caso. Acho que eu já contei aqui, mas conto de novo, você ri de novo. Diz que tinha um mestre indiano e que ele era solteiro. E para não ficar sozinho em casa, decidiu adotar um gato. E lá, como tudo é Deus, então é o gato. Então não tinha problema. Ele deixava aquele gato em casa e ia para o templo para ministrar as pessoas. E o gato, quando voltava, porque estava com ciúme que ele não estava em casa, fazia xixi no sofá e rasgava os negócios todos, e era uma bagunça só em casa. Aí ele falou: vou levar para a igreja, porque todo mundo, né, adora animais, e tudo. Levou o gatinho para a igreja, piorou. Enquanto ele ministrava, o gato começava a andar entre os bancos, e arrastar nas pessoas, e arranhar uns, e aquele negócio. E aí ele teve uma brilhante ideia, ele falou: não posso deixar em casa, que eu sou solteiro, não posso deixar na igreja, vou fazer uma caixinha bonita, com um cadeado bonito, coloco debaixo da sombra da árvore lá. Não sei nem se na igreja dele, agora eu vou pôr, tinha diácono também, os diáconos tomar conta do gato embaixo da árvore. E aí colocava uma vasilhinha de água e uma vasilhinha de comida, porque ele ficava sossegado durante a ministração dele, e ele conseguia tranquilo. E aí por 10 anos foi uma maravilha, mas no 10º ano ele faleceu. O povo da igreja, ficando com dó dele, adotaram o gato dele, e toda hora que começava o culto, colocava o gatinho dele lá na gaiolinha, para lembrar dele, fechava com a água e com a comidinha. Passaram-se mais 10 anos, aquela geração passou. Dali por diante, o culto naquele templo indiano não começava se não tivesse um gato lá dentro com a comidinha e com a água, porque senão não era culto. Recebeu a mensagem aí? Nós precisamos matar esses gatos no nome de Jesus, deixar só a palavra. Porque ela é que é viva. Nós estamos igual o Jonas, com a síndrome de Jonas, brigando e saindo no tapa, e famílias ficando com raiva uma da outra por causa das plantinhas que estão morrendo dentro da igreja, enquanto há mais de 120 mil pessoas dentro dessa cidade que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, amados. Vocês têm uma missão nesse lugar. E Deus não vai cobrar as plantinhas que morreram dessa igreja, ou o gato que foi preso na porta. Mas cada alma que você passou nessa cidade, e que não ouviu a boa notícia do que Deus tem feito na sua vida, meu filho, Deus vai te cobrar. Porque não só eu que sou sacerdote nesse lugar, ou vocês se esqueceram que um bom calvinista, ele crê que todo crente é um sacerdote, segundo 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9. Vós sois sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tem um propósito, que a gente não lê. Põe lá para nós, 1 Pedro 2, 9. Põe na tela para nós aí, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos, gente, senão eu vou falar mais 1 hora. Vou abrir aqui na Bíblia, aqui, que é melhor.
Está dando pau lá na frente, lá atrás. Vê se alguém caiu lá. Orar por ele. 1 Pedro. Vamos lá, para ler certinho. Diz aí o quê? Olha eu abrindo na 2 de Pedro aqui. Vamos, gente. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente para aí. Esse é o problema. Aí a gente fala assim, nós somos povo santo, Deus me escolheu, sacerdócio real. Para quê? Para sentar no banco, salvo, sentado e satisfeito. E alguns safadão, só 1%, mãe. O que diz lá? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Ô gente, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E essa missão a gente só vai conseguir completar cheio do Espírito. É Ele que vivifica, não somos nós. Não é a teologia que eu sei que vivifica. Senão as nossas igrejas eram as igrejas mais lotadas do universo. Com toda a teologia que nós temos. Enquanto o Espírito Santo de Deus não derramar, não vira. A gente pode cansar de pregar, de bater no púlpito, de falar. Enquanto o Espírito Santo de Deus não trouxer a transformação ao coração do indivíduo e ao nosso, não vira, não acontece. Mas para isso a gente tem que clamar a Deus. Paulo fala que ele sentiu dores de parto para gerar na vida daqueles irmãos. Eu acho que depois que esse evangelho da graça, aí, que não sei quem foi que pregou, porque não foi Paulo, porque Paulo que prega o evangelho da graça, ele fala que ele gerou como dores de parto. A turma acha que é só, deixa a vida me levar, vida leva eu, e segundo a vontade de Deus, que Deus abençoe, que se quiser, que converta. Tem um preço, tem lágrima, tem choro. Paulo falou que fez isso, crendo no evangelho da graça. Ele não desistiu, ele chorou, ele angustiou, provavelmente ele jejuou, até sentir dores de parto. Eu não sei o que é isso, só as mulheres aí que sabem, Deus que me defenda. Eu não quero nunca mais, eu detesto sentir dor. Doutor Cleito que o diga. Falou, quando o senhor quisesse, eu tenho um dentista 3 anos aqui, eu fui uma vez e orei para não ir nunca mais. Não é porque ele é ruim não, é porque eu tenho medo de dor. Foi excelente. Não, reverendo, o senhor vai aguentar, tranquilo. Falei, eu vou aguentar. Se o senhor sentir dor, o senhor levanta a mão. Falou, mas eu nem comecei, reverendo. Falei, mas o psicológico já está doendo já. Falei, cara. Mas a Bíblia diz que a gente vai sentir dor, amados. Não tem para onde correr. É por isso que tem muitas pessoas, quando eu vou conversar, pessoas do meu íntimo, da minha família até. Eu sei de tudo isso que você está falando, Anderson. Alguns falam, eu sei, pastor. Mas esse negócio dói demais, eu não estou aguentando, não quero, eu vou sofrer. Ô meu filho, é melhor sofrer por uma causa boa, do que sofrer como você está sofrendo. Você não consegue perdoar ninguém, isso traz um monte de enfermidade patológica dentro de você. A falta de perdão, ela traz dor nos ossos. Enquanto calei os meus pecados. Salmo 51, Davi. Enquanto calei, não perdoar é pecado. É você fazer com o outro o que Deus não fez com você. Porque Deus te conhece, Deus me conhece. E Ele deu o exemplo quem nós somos, o povo dele. Em Oséias, quando Ele manda Oséias amar aquela prostituta. Ame essa prostituta, case com ela. E casou, agora tem filho, põe o nome. Desfavorecido, não meu povo. Ela vai te abandonar, deixa ela aí. Ela vai te trair. E deixa. Aí quando passou os anos e ela não estava valendo mais nada, nem para prostituição, já não estava vendendo, não tinha jeito de dar dinheiro para prostituir, era só para ser escrava. Ele falou assim, agora vai lá e compra, e ama, porque é assim que eu faço com o meu povo.
Ele sabe quem nós somos, amados. Essas roupinhas bonitinhas aí não quer dizer nada. Ele conhece o câncer da nossa alma, que é o único que pode levar para o inferno. E Ele decidiu nos amar. A gente deveria ficar constrangido, amados. E por causa disso, dar a nossa vida e sofrer até o último dia para ser santo, porque o nosso Deus é santo. Porque essa é a vontade do nosso Deus para o seu povo. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. Ser santo não é para ser melhor do que os outros, não. Ser santo não é para competir com o pessoal do mundo, não. Ser santo é porque é padrão de Deus, porque Ele quer, aqueles que são eleitos e convencidos, Ele disse, eu tenho uma ordem para vocês, sede separados desse mundo. Sede separados, acabou. Não volte às paixões da mocidade, foge delas. É assim que Ele diz, essa é a vontade de Deus. Aonde você não está entendendo isso? Nós precisamos mudar, amados. Está na hora de beber água aqui, chegou até voar a espuminha aqui, ó. Misericórdia. Nós precisamos, amados. Essa é a graça obediente. Nós já vimos isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 17. A graça obediente é uma graça que santifica, é uma graça que faz morrer as paixões da mocidade. Lê lá, grava isso na sua Bíblia, colore isso aí. Deixa isso entrar na sua alma. Você vai ser só mais um religioso, filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, de doutor, de presbítero, bem conhecido de nós, mas totalmente desconhecido da esfera espiritual. Eu sei quem, nós conhecemos a Jesus, e nós sabemos quem é Paulo, mas vós, quem sois? Os filhos de Seva, em Atos, filhos do sumo sacerdote. Para você isso não quer dizer nada, para os judeus quer dizer tudo, porque o sumo sacerdote não era a igreja que escolhia, era o próprio Deus que descia e falava, esse vai ser o sumo sacerdote o ano que vem. É o único que vai entrar no Santo dos Santos e vai falar comigo face a face para dar direção ao povo. Era Seva naquele ano. E é os filhos de Seva que apanharam e saíram pelado do demônio. Um povo bem conhecido dentro da igreja, mas totalmente desconhecido na esfera espiritual. Os demônios não reconhecem os nossos pais, pastores, os nossos tios, os nossos avós. Eles só conhecem o sangue de Cristo e o Espírito de Deus que habita em nós. Se habita. Como diz Paulo, não sou eu não. Romanos capítulo 8. Se é que o Espírito Santo habita em vós. Quando ele está falando sobre a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é que testifica. Não é uma pergunta e uma resposta a uma pergunta dentro da sala de catecúmenos ou aqui na frente com o pastor. É o Espírito Santo do Senhor que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se Ele testifica, Ele mortifica e nos leva a um caminho de santidade. Como é que está a sua vida, irmão? Onde você está andando? O que você está contando por aí? Rindo e zombando. Eu sei, irmãos. Quem sou eu para ser Paulo? Quem sou eu para viver e chegar aos pés de Paulo? Em Atos 17, 32 fala no final do sermão dele, que muitos saíram dele ali escarnecendo dele, e rindo e zombando dele. Que alguns, poucos converteram, e que outros falaram com ele. Em Atos 17, 32, parte B. Esse é o meu versículo que marcou no presbitério. Qualquer pastor do presbitério, você perguntar qual o versículo do pastor Anderson, eles vão falar Atos 17, 32, parte B. Sobre este assunto, te ouviremos numa outra oportunidade. Eu sei que tem esses três tipos de pessoa aqui dentro, eu não sou iludido não. Mas eu sei que hoje eu encerro o meu compromisso com Deus nessa igreja, desse púlpito. E com um coração limpo, em paz, de que não preguei mentiras, e tudo que eu preguei estava pautado nas Escrituras, e que eu não brinco de ser pastor, porque meu Deus não brinca de ser Deus, e o diabo também não brinca de ser diabo,
Só os crentes que muitas e muitas vezes brincam de ser crente. Que Deus possa te abençoar. Que você possa sair daqui com a palavra gravada no seu coração. E a minha oração é que, se preciso for, para que você mude, Deus tire essa falsa paz do seu coração ainda essa semana. Se preciso for, que Deus tire o seu sono, mas que Ele traga você rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo, e você experimente de verdade o que é andar na presença do Senhor, o que é invocar e evocar o que o Senhor Jesus disse que é para a gente fazer todas as vezes que a gente orar ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida, venha o teu reino. Que nessa noite o reino de Deus venha sobre essa igreja, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma música. Eu quero orar por você que entendeu essa mensagem, falou: meu Deus, é tempo de realinhamento. Depois eu vou encerrar o primeiro momento e Deus abençoe a todos. Mas vai ter um segundo momento, que na madrugada de sexta para sábado, eu fui dormir quase 4 horas da manhã e era minha folga, mas eu fiquei inquieto e perdi o sono, lendo as escrituras e ouvindo mensagens, e chorando e orando, e lendo as escrituras e ouvindo mensagem, e lendo testemunhos de Deus. E eu falei: Deus, me perdoa, porque eu sou um pastor medroso. Tira o espírito de covardia da minha vida. Tenho 23 anos que eu te faço perguntas e o Senhor não me responde todas. Mas a partir de hoje, eu vou obedecer o que o Senhor fala. E todas as vezes que eu estiver num culto presente e que me der a oportunidade de orar, eu vou orar pelos enfermos. Se eles vão ser curados ou não, tu decides. Mas eu vou orar com fé. Então, o primeiro momento é realinhamento com Deus. Nós vamos orar e Deus te abençoe. Porque o segundo momento, aqueles que ficarem e querem orar, que Deus toque nele, ou na enfermidade, no coração, na vida dele, com fé, nós vamos orar no nome de Jesus. O resto é com Deus. Pode demorar 10 minutos, pode demorar 2 horas, por isso que eu vou encerrar o culto, quem quiser ir na paz. E quem quiser ficar, também na paz. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero te fazer o desafio. Se você hoje está realinhando com Deus, recalculando a rota, é a oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui na frente e falar: sou eu, Deus. Quem confessa diante dos homens, Jesus vai confessar diante do Pai. Foi Ele quem disse: eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer mais, eu quero amar mais a Tua palavra, eu quero amar mais, falar com o Senhor. Eu fico tanto tempo no Instagram e no WhatsApp, e nesses trem, não consigo ficar nem 10 minutos de joelho, nem 10 minutos orando a Ti, falando com o Senhor. Meu Deus, eu estou realinhando minha vida hoje. Vem na frente, nós vamos cantar e eu vou orar. Não vem porque o outro está vindo, irmão, vem porque Deus falou no seu coração. Isso é particular, é pessoal. Ninguém vai estar lá com você diante de Jesus. Só você e Ele naquele dia. Vamos cantar e depois eu vou orar. De Ti, de Ti e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de
Oh Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na frente para reconhecer que somos pecadores, que entendemos o que o Senhor falou nessa noite e que não temos força para fazer o que o Senhor falou, que dependemos totalmente de Ti. Por isso, ó Pai, direciona a nossa mente, direciona o nosso coração, direciona os nossos lábios, os nossos olhos, ouvidos, o nosso andar na direção do Senhor que é santo. Precisamos aprender a andar na presença do Senhor, custe o que custar. Mais do que igreja, mais do que denominação, precisamos de Ti. Mas enquanto vivos, que o Senhor nos use nas nossas denominações, para honrar o Teu santo nome, para buscar a Tua doce presença, para exercer as Tuas ordens. Que o Teu reino venha, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé. Faça a oração daquele pai sofrido com um filho desde a infância, que ora espíritos malignos jogava ele na água, ora jogava ele no fogo, e que os teus discípulos não puderam expulsar. E a angústia do coração daquele pai, quando chegou diante do teu filho, disse: podes, cura meu filho, se podes, cura meu filho. E o teu filho Jesus, Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o príncipe da paz, o grande eu sou, disse: se podes, tudo é possível que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aquele pai disse: eu creio, aumenta a minha fé. Pai, nós oramos nessa noite, nós também cremos, mas por favor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Que o teu reino venha neste lugar, que a tua glória seja manifesta nesse lugar, para testemunho que o Senhor é Deus, que o Senhor falou, que haja testemunhos nesse lugar que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus Jeová Rafa, Deus que cura, o El Shaddai, o grande e todo poderoso, o Yahvé. Nós suplicamos a Ti nessa noite. Somos mais do que dois e temos coro para pedir segundo a Tua santa vontade. Encha-nos de Ti nessa noite. Leva o Teu povo para casa na certeza que o Senhor falou nesse lugar. Não deixa o diabo roubar a boa semente. Por favor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, meus queridos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Terminou. Deus pode te abençoar lá na porta. A bênção de Deus está lá e aqui. Quem quer ficar para orar por enfermidade, permaneça aqui. Nós vamos começar a orar pelas cabecinhas brancas, tá bom? O restante pode sair em time, pode, mas do primeiro começo.